Então, muito boa noite, turma 20/CDD04. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula online aí, tá? Semanal do curso de vocês. Eu diretamente aqui da escola para mais um conteúdo bem interessante a todos aí. Meninada, lembrando sempre aí para vocês fazerem o formulário, hein? Não deixem de fazer o formulário para nós, tá ok? Façam, respondam para vocês terem presença no formulário. Bom, a gente está com a Claudiane, com a Sueli, com a Maria Aparecida, com o Valdir, com a Valdineia, com a Andressa, com o Keiser, com a Gisele Cabral e com o Fabiano. Tá dando um probleminha aqui, acho que no áudio dos meninos. Só um minutinho que eu vou dar uma ajuda aqui para o pessoal. Bom, meninada, então vamos retomar aqui. Pessoal que depois poder assistir aí no YouTube, tá legal? A aula vai estar lá do mesmo jeito com o áudio para vocês. Certo? Muito bem. Deixa eu só marcar aqui quem entrou. Bom, meninada, hoje a gente começa módulo novo, livro novo, tá bom? O livro se chama Saúde e Seus Cuidados, de acordo com o que eu falei semana passada, tá? Então quem tem esse livro aí, a partir de agora vai ser através dele que a gente vai ter as nossas aulas. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, já para mostrar o que vocês vão começar a ver a partir de agora comigo. Tá legal? Olha só. Capítulo 1 aí do livro Saúde e Seus Cuidados, módulo 2, né? Que é o nosso segundo módulo do curso aí. Vamos falar sobre a saúde na infância. Essa aula aqui é para aqueles cuidadores e cuidadoras que vão trabalhar com criança, desde recém-nascido, ou crianças mesmo aí, né, que já andam, que já compartilham amizade, ou seja, os babás ou as babás, tá? O curso de vocês, lembra, é sempre cuidador geral, não é só cuidador de idoso, é um cuidador de criança, de adulto, de idoso também. E saúde na infância para vocês entenderem um pouquinho sobre os cuidados que essas criancinhas bonitinhas precisam ter, tá legal? Então, módulo novo, livro novo de vocês, saúde e seus cuidados, saúde na infância, para a gente começar a aprender a partir de agora. Bom, o que eu quero começar a falar para vocês? Que crianças, né, todas as crianças, aí, quando elas nascem com algum tipo aí de deficiência, pode ser deficiência física, deficiência mental, ou até mesmo sem nenhuma deficiência, elas precisam de cuidados especiais. Elas precisam ser assistidas de uma forma diferente. Gravem isso que eu acabei de falar. Toda criança precisa ser assistida. O que é assistida, professor? É igual televisão? É. Quando você assiste um filme, um jogo, alguma coisa, um programa legal, você não fica lá plugado naquilo que está passando na televisão? Criança também precisa ser assistida, tá? Tanto criança com deficiência, pode ser física ou mental, quanto criança normal. Então, por quê? Porque é a principal fase do aprendizado de uma pessoa, é na infância. Vocês vão ver algumas aulas aqui que vai retratar um pouco isso. Então a infância ela tem que ser bem assistida, porque criança, às vezes, a gente acha, nossa, minha filha é meu filho, né? Ou a filha é a filha lá da pessoa que eu cuido, é tão quietinha, olha que exemplo. Vocês vão ver que nem sempre isso é verdade. Não é porque está quieto demais que a criança não está passando por algum problema. Tá? Então vocês têm que ter aquele olhar perante esse tipo de situação. Eu vou passar de novo aqui o slide, lembrando que tem muita gente que copia, né? Essa turma é uma turma que copia demais, tá certo, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou passar, depois vocês assistam de novo lá no YouTube, tá legal? Eu quero que vocês entendam o seguinte: as crianças, elas passam por um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, tá? Ele tem 3 etapas: primeira, segunda e terceira etapa. Esse é o desenvolvimento social de uma criança. Olhando essas fotos aqui, dá para entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Eu tenho a primeira infância, que a gente chama de dependência absoluta. É quando a criança, eu vou explicar daqui a pouco, ela é totalmente dependente de tudo que ela faz. Olha esse bebezinho aí. Com certeza, né? Esse bebezinho não pode tomar banho sozinho. Essa bebezinha aí não pode se alimentar sozinho. Então, para tudo, ela é dependente de um responsável, pode ser o pai, a mãe ou pode ser o cuidador, tá? Então é a primeira infância. A segunda infância já é uma dependência relativa. Olha esse menino do meio aí, ó.
Está fazendo uma cara meio de bravo, né? Meio assim de chateado. Algumas coisas ele vai fazer sozinho, outras não. Outras ele precisa de alguém para auxiliar. Tá? Então, por exemplo, ele pode escovar o dente? Pode, às vezes. Ele pode ir no banheiro sozinho? Pode. Ele pode comer sozinho? Pode. Mas ele pode, por exemplo, sair na rua sozinho, atravessar uma avenida sozinho? Não. Tá? Então, nesse caso, ele tem coisas que ele vai precisar de uma ajuda, tem coisas que ele faz sozinho. E no fim, a terceira infância e adolescência, que aí é o rumo à independência dessa criança. É quando ela ganha o mundo, é quando essa criança consegue fazer quase tudo sozinha ou sozinha. Que os pais já deixam ir sozinho para a escola, tá? Que essa criança, por exemplo, já começa a perceber o que ela vai querer ser, o que ela vai querer fazer a partir, né, de um determinado momento. Então, para vocês entenderem que existe um desenvolvimento social. E o cuidador que for criar, né, que for cuidar desse tipo de criança, né, dos tipos de criança, pode ser um bebê, pode ser uma criança pequena, pode ser até mesmo a terceira infância, que é rumo à independência, rumo à parte da adolescência, tá? Os cuidadores vão estar atentos a certas situações, que muitas vezes vocês têm que fazer parte da vida dessa criança, que os pais trabalham, né, que não estão muito ali presentes, vocês vão fazer boa parte da vida, né, dessa criança aqui. Então, vamos começar com a dependência absoluta, que é esse bebezinho que vocês estão vendo aí. É a fase mais importante do desenvolvimento. Por quê? Porque olha só, por mais que vocês possam não perceber, não entender, mas a criança entende, isso já é comprovado cientificamente. Essa bebezinha que vocês estão vendo bonitinha aí, ela percebe e entende tudo que está ao seu redor. Uai, é muito simples entender isso. Quando vocês veem uma criança dessa num berço, por exemplo, eu vou visitar, né, o vizinho ganhou um bebê, vou lá ver. O bercinho, você começa a brincar com a criança, ela começa a rir. Ela começa a entender que aquilo é engraçado. Ela não sabe ainda, né, as palavras, ela não sabe conversar, mas ela entende. Aquilo é engraçado para ela. Então ela percebe tudo isso. Não achem que as crianças não percebem o que acontece, elas percebem. Outra coisa, criança, né, dependência absoluta, criança recém-nascida ou bebezinho aí. Quando ela está quieta ou comportada, não é sinônimo de estar saudável. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês estão cuidando de uma criança, tipo, nossa, mas essa bebezinha é muito quietinha, né? Essa criança de 1 aninho é muito quietinha, dá até gosto. Não é porque ela está quieta ou comportada demais que ela está saudável, tá? Ela pode estar passando ali por alguma coisa interna, alguma doença, precisa ser assistida com mais cautela, tá? Tem que ter liberdade para brincar. Criança tem que brincar, gente. Por favor, vocês que forem cuidadores de criança, se for conversar com os pais, já mostra isso. Olha, eu fiz um curso no Sebrae, eu sou um curso, né, de cuidador, eu sou formado em cuidador e cuidadora. Criança tem que brincar. Criança não pode ficar presa o dia inteiro em casa, tá? Ela tem que brincar, ela tem que descobrir o mundo através de brincadeira. Então, assim, senão ela vai ficar muito dependente a celular, dependente a informática, e lá na frente ela vai ter problema. Ela não vai conseguir se socializar, ela não vai conseguir enxergar o mundo em si. Hoje a gente não vê criança brincar em mato mais, né? Em campo aberto, em pasto, por exemplo. A gente não vê criança subir em árvore. Como é que vai descobrir a natureza? Como é que vai lá na frente poder ajudar a natureza, sendo que não sabe nem o que é a natureza? Tá? A criança tem que ser levada a sério no que sente. Sabe a birra que a criança faz em supermercado, em loja, quando vocês saem com ela? A birra é a única forma que a criança encontra de expor aquilo que ela sente. Ela não entende outra maneira de expor. Nós adultos, nós sabemos expor nossos sentimentos. A gente chega para conversar, a gente fica azedo às vezes, mas vai lá e chega para conversar. A gente pede para uma colega, olha, vai lá conversa com o cidadão, porque se você não chama ele para conversar comigo, eu não vou. É desse jeito. Né? A gente sofre, por exemplo, uma perda, a gente às vezes está passando dificuldade financeira, a gente sabe relevar. A gente passa apertado, mas a gente sabe. Agora a criança não. A única forma dela expor é a birra. E tem pai e mãe que não dá bola, mas ela está tentando expor algum sentimento. Olha só, criança nunca deve ser gratificada ou castigada sempre. Ela sempre vai ser castigada se ela não, né, arrumar ali as coisinhas dela. Aqui eu estou falando já na primeira infância, né, bebezinho, por exemplo. Ou gratificada. Se comer tudo certinho, papai vai dar dinheiro. Se comer tudo certinho, papai vai dar um brinquedo. Porque ela vai acostumar e lá na frente ela vai ser difícil de ser moldada de acordo com o mundo. Ela vai se frustrar muito fácil. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase.
Tá legal? Depois vem a segunda infância, que é a dependência relativa, e junto com a terceira infância e adolescência, que é rumo à independência. Aqui está totalmente vinculado à educação que a criança recebe, desde a escola, inclusive com a educação dos pais. Então, os pais e o cuidador, isso tem que ser conversado, precisa ter tempo para a TV, tempo para o celular, tempo para o videogame. Igual eu falei, as crianças não saem para brincar hoje. Ela vai achar descontração aonde? No celular, na TV, no videogame. Aí chega o pai e a mãe, o cuidador, e fala assim: pô, mas essa criança não desliga do celular. Mas não desliga mesmo, não leva a criança para brincar, não dá uma volta para a criança, não vai num parque com a criança, não vai jogar um futebol com a criança, não tem tempo para a criança, não tem tempo para o filho. Como é que vai querer que desgruda da única forma que a criança tem para se interagir? Entendeu? Então não quer que, não tem tempo para brincar com ela, não tem tempo para levar lá para o meio do mato. Mas também não pode brincar com o celular. A criança vai fazer o quê? Entendeu? Vai ficar bitolada ali no quarto o dia inteiro, na sala o dia inteiro? Não. Então, tempo para as atividades. Tem tempo para brincar, tem tempo para TV, tem tempo para videogame, tem tempo para brincar, tem tudo isso. Tem que ter tempo para as coisas. A alimentação tem que ser saudável. A criança não pode ser acostumada com salgadinho, com McDonald's. Eu já vi muito isso, né? Tudo bem, a gente está com pressa, quer correr, vai comer o McDonald's, vai comer um lanche rápido. Tem mãe e pai que está ali, comprando aqueles kitzinhos, McLanche feliz, ainda tipo uma brigaiada para escolher o brinquedo. Então isso não é muito saudável, né? Então alimentação saudável para a criança, prática de atividade física sempre, nem que se for, correr, jogar uma bola, não sabe jogar bola, mas vai correr, vai brincar de pega-pega. A gente não vê mais isso hoje. Eu já brinquei muito de pega-pega, né? Hoje a gente não vê isso, mas vai fazer uma atividade física. Acompanhamento no pediatra e dentista sempre, os dentes em desenvolvimento. O pediatra, que é o médico de criança, também, para acompanhar o desenvolvimento. Então, conversar com os pais: olha, vamos acompanhar o filho no pediatra, vamos ver, paga um pediatra particular, vai no dentista, tá bom? Vacinação correta, crianças têm que ter carteira de vacinação em dia. Tem criança hoje que nunca vacinou, tem pai e mãe que não sabe nem o que é isso, nunca levou numa unidade básica de saúde. Tem. Tá? Então o cuidador, ele tem que explorar aquele paciente, ou seja, tem que ir a fundo. Eu vou cuidar de uma criança, pai, mãe, vem cá, como é que é a questão do acompanhamento no pediatra, como é que é o dentista, tem carteira de vacinação, essa criança aqui, é seu filho, sua filha, é bem alimentada, o que eu posso dar, o que eu não posso dar, tudo isso, tá? Vocês têm que conhecer o paciente que vocês vão trabalhar. Horas de sono adequadas. Tem criança que não dorme, tem criança que da meia-noite, 1h da manhã não dorme. Às vezes muito por culpa dos pais, que estão também acordados essa hora, por televisão ligada, por discussão em casa, por conversa. A criança tem que ter hora de sono adequada, para ela se recompor. Ainda mais criança que gasta energia o dia todo. Tá legal? Então, para vocês entenderem a rotina da criança aqui. Beleza? Aqui é só um entendimento, para vocês verem que isso vai afetar na saúde dela. Se a criança não dorme direito, ela vai ter saúde prejudicada. Se ela não é vacinada, ela vai estar muito mais vulnerável a doenças. Pediatra e dentista, ela vai ter problemas na boca, problemas de desenvolvimento. Se ela não pratica atividade física, ela vai ser sedentária. Ela pode ter uma tendência a engordar muito, uma criança muito gordinha. Alimentação. Se ela não tem tempo para as coisas, ela nunca vai aprender lá na frente a ter tempo para a vida dela. Saber o que é tempo, saber o que é correto, saber o que é trabalhar, saber o que é hora de descanso. Tá? Então tudo isso é para organizar a rotina de uma criança. Vamos falar agora de alguns problemas que vão atingir crianças, alguns só, não vou falar todos, são muitos, mas os principais. E vocês estão vendo aí os principais transtornos de aprendizagem. É o que a criança mais sofre hoje. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de transtornos de aprendizagem. Ora, a criança, ela está começando a aprender, ainda mais na escolinha, E ela vai começando a crescer, ela vai começando a ir para o ensino fundamental, ela vai começar a lidar com palavras, livros, textos, contas, matemática, números. Então, é onde que a gente começa a pegar isso. Muitas vezes o cuidador vai estar ajudando a criança a fazer a lição de casa. Quem for cuidar de criança, ponha isso na cabeça. Vocês, cuidadores e cuidadoras, com certeza vão ter que ajudar o paciente, criança de vocês, a estar fazendo a lição de casa. E muitas vezes. E é ali que vocês vão começar a observar alguns transtornos de aprendizagem, algumas dificuldades que a criança vai ter. O pai e a mãe às vezes nem estão percebendo,
mas você é responsável por isso. Então, olha só, esses transtornos, né, estão diretamente ligados à habilidade. As habilidades. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos habilidades. Qual que é a sua? Tem gente que é muito habilidoso com matemática, com número. Tem gente que é habilidoso com palavras. Tem gente que é habilidoso com as mãos, né? Tem gente que é habilidoso com raciocínio. Tem gente que é habilidoso a dirigir. Cada um tem uma habilidade. E é na infância que as crianças começam a desenvolver. É onde que a gente começa a ver. Essa criança aqui ela tem habilidade para ser médica. Essa criança aqui ela tem habilidade para ser engenheira. Essa criança aqui tem habilidade para ser uma artista. Tá? Só que lá na educação começa a apresentar alguns transtornos que podem atrapalhar. É onde que vem o cuidador e percebe isso. Tá? Esses transtornos requerem, né, um grau aí de observação no neurodesenvolvimento. Por quê? A criança está se desenvolvendo juntamente com a sua capacidade de raciocínio, com o seu cérebro, com o seu sistema nervoso. Então, neuro vem de cérebro, de sistema nervoso. Desenvolvimento. Se a criança ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela não faz atividade física, ela pode sim, né, se agravar ali no em transtornos do neurodesenvolvimento. Claro. Eu, vou dar um exemplo, eu não sou criança, sou adulto, 34 anos de idade. Mas eu durmo tarde todo dia. Eu vou dormir 3 horas da manhã. Eu começo no serviço meio-dia. Então eu acordo 11 horas da manhã todo dia. Só que eu vou dormir às 3 da madrugada. Não é certo. Né? Eu tinha que estar falando isso para vocês, eu tinha que dar exemplo, mas eu estou falando um exemplo meu. Eu não vou mentir para vocês, tem hora que eu esqueço as coisas assim, tem hora que eu falo enrolado. Pra vocês verem que é o sono que está prejudicando. Tá? Criança é a mesma coisa. E tem criança que os pais acostumam a dormir tarde, a comer errado, não fazer atividade física. Tá? Então, neurodesenvolvimento. Vamos estar falando aqui de algumas habilidades, das quais ler, escrever e matemática, que é o que a criança começa a aprender quando entra na escola. Quando a criança entra na escola, no prézinho, eu lembro até hoje da minha pré-escola, eu comecei a aprender a ler e a escrever, e a ter contato com número no primeiro ano do ensino fundamental. Primeiro, segundo, terceiro ano. Né? Então, fazer continha simples, de mais, de menos, de vezes, de multiplicar, de dividir e tal. Tudo isso. Hoje a gente faz contas, né, de álgebra, né? Faz lá um cálculo diferencial integrado 2. Pelo amor de Deus, aquilo lá é 5 folhas de conta. Né? Mas nesse caso, é onde que a gente começa a ter ali certas habilidades. Olha só, os alunos, e isso eu consigo até perceber na escola. Aqui na escola, eu tenho aluno meu de 14 anos de idade. Vocês têm uma noção. Em farmácia eu tenho. No curso de cuidador já é um pouco mais, né, o pessoal um pouco mais adulto, um pouco mais velho. No curso de farmácia, tem pai e mãe que matricula aqui aluno no curso aqui de 14 anos de idade. Vocês têm uma ideia, né? Para já começar a ver se é farmácia, se é saúde, que essa criança realmente vai ter dom. Mas olha só, alguns transtornos que vão envolver ler, escrever e matemática. A gente chama de dislexia e descalculia. Eu vou explicar esses dois termos para vocês, dislexia e descalculia. O que é uma dislexia? Dislexia é uma dificuldade no reconhecimento das palavras. Palavras simples, tá? Capacidade de aprender a ler e escrever, além da compreensão de um texto. Gente, para tudo na vida, a gente precisa ler, entender palavra, tá? Então, eu não vou dizer, por exemplo, a questão dos analfabetos, porque não tiveram, né, às vezes, escola na vida. Mas se começar hoje, vai aprender. Tem criança que não está aprendendo, tem uma dificuldade disso. Vamos pegar uma palavra simples. Sol. S-O-L. Lua. L-U-A. Amor. A-M-O-R. Tem criança que não entende, não reconhece essas palavras. Tá? Não sabe ler ou escrever essa palavra. Não consegue compreender. Está lendo lá, ó, lua. Tá lá escrito lua. Ela não consegue ler. O que está escrito aqui? Lua. Isso pode ser uma dislexia. É um transtorno de aprendizagem. É um transtorno no neurodesenvolvimento. E é na escola, quando ela começa a aprender, ter contato com as palavras, que ela vai para casa fazer a lição de casa, que entra vocês, cuidadores, e fala, opa, peraí. Mas esse aluno, né, esse paciente que eu cuido, que é aluno, tudo, já está no primeiro ano, segundo ano, e não tá, até agora não aprendeu nem a ler, não aprendeu nem a escrever. Não é que não aprende, às vezes escreve errado. Olha só um exemplo. As lições de casa que chegam.
Vocês estão conseguindo ler a frase que a criança escreveu aí? Dá uma boa, né? Tem uma boa atenção nessas palavras aí, ó. Pra vocês entenderem que o que está escrito aqui no computador, né? Aqui, ó, abrir uma porta e ver um fantasma, é o que a professora pediu para ele escrever. Olha só, Abiúma, ó o P dela, é um 1 e 2, tá vendo? Mas é um P. Porta e V1. O que é isso aqui? Ledana. Não tem nada a ver com a frase aqui de baixo. Polvo lavando a louça. Porvo, ó o R. Ela confundiu L com R. Porvo, lazo. O que é isso aqui? Ó, ela entende o L. O A ainda vai. Agora o V, olha só. Alôs, louça. Ela escreveu alôs. Olha só, abraço de gorila. Espaço. Tá vendo? Já tirou o A do abraço, já separou o A. Braço de golila. Olha o R aqui, ó. Ela está confundindo o R com L. É isso que vocês vão ver nas lições de casa, de criança que pode ter dislexia. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui nessa tela. Ó. Olha aqui. Eu caudo. Essa frase é o seguinte: eu, quando crescer, vou ser jogador de futebol. Mas olha como é que ela escreveu essa frase. Eu caudo, ó, sossegrade. Né? O que é isso aqui? Clero, não sei. Sere, jogardore de jotobole. Tá vendo como é que ela confunde totalmente as palavras? A criança não consegue estabelecer uma frase. Ela conhece as letras, mas ela não consegue se organizar nelas. Tá? Então, gente, isso aqui é um típico exemplo de dislexia. E a descalculia? Aqui envolve número. Já é a parte do raciocínio em matemática. Tá? Inabilidade ou incapacidade de pensar, refletir, raciocinar processos ou tarefas que envolvam números ou conceitos matemáticos. Coisas simples. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, olha o 5 dela. Está do avesso. Olha o 6. O 7 está certo, não está? O 8 também. O 9 está certo. O 10, ela já confundiu um 10 que parece um 16. Olha como é que ela escreve o 12 por 3 aqui, ó, totalmente do avesso. Olha aqui, 12 por 3. Olha essa conta matemática aqui, ó. 239 mais 597. Tá vendo como é que ela confundiu totalmente aqui a conta? 9 mais 7 dá 16. Esse 2 aqui não tem que estar aqui. Tá? 9 mais 3 é 12. Aqui tem 1, faltou um 2 aqui em cima. Então, se faltou um 2 aqui em cima, 5 mais 2 tudo bem, é 7. Mas cadê o 2 que está lá em cima? Já não é essa conta. Então, nesse caso aqui, está totalmente errado. Isso é a descalculia. A criança entende o que é um número, só que ela não consegue expor isso de uma forma clara. Isso é um transtorno do desenvolvimento. Descalculia. Tá? Então, são os populares transtornos de aprendizagem. Você, cuidador, cuidadora, tem uma criança que você cuida, que tem essas características, já começa a observar mais de perto. E já vai no pediatra e já conversa com os pais. Tá? Vamos falar agora de intolerâncias alimentares. As crianças sofrem muito com isso. Tá? Das intolerâncias a certos alimentos. Primeiro eu vou começar a falar da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Vocês já ouviram falar do glúten? Tá? Eu vou falar o que é o glúten aqui. Essa intolerância, ou seja, a doença celíaca, é uma inflamação aguda que é causada no intestino, devido à má digestão do glúten. Então, o glúten não é digerido corretamente. Prejudica muito a absorção de nutriente, onde leva a criança à desnutrição. A doença celíaca, né, ela é o quê? Igual eu falei aqui, ó, má digestão do glúten. O glúten tem em quase todos os alimentos. Glúten é uma combinação de proteína. Tá? São proteínas importantes para o corpo, que são mais presentes em grãos de trigo, cevada, centeio, malte. Tá? Então as massas em geral, bolos, biscoitos, tudo isso vai grão, vai cevada, vai centeio, né? Lá, macarrão, bolo, bolacha, pizza. Então o glúten é um conjunto de proteína que vai ajudar muito mais a massa a ficar elástica, né? Na textura dela, na fabricação daquela massa. Só que tem gente que é intolerante a isso. Tem crianças principalmente que são intolerantes ao glúten.
e desenvolvem a doença celíaca. Como ela não consegue absorver nutriente, leva essa criança à desnutrição. Tá? Vou passar aqui, depois vocês anotam de novo. Quais são os sintomas da doença celíaca? Diarreia, né? Criança com muita diarreia, prisão de ventre, perda de peso, porque ela está sendo desnutrida, anemia, criança muito fraca, muito pálida, magrinha, cólica, desconforto abdominal. Tá? Esses são os sintomas. Quem vai diagnosticar é o médico. Sempre é o médico. Mas você cuida de uma criança que tem muita diarreia, prisão de ventre, perda de peso, anemia, cólica, desconforto abdominal, já pensa que pode ser sim doença celíaca, que é intolerância ao glúten. Só que é o seguinte, a doença celíaca não tem cura. O tratamento aqui é uma dieta com total ausência do glúten. São alimentos sem glúten. E muitas vezes vocês têm que saber interpretar isso, ou seja, saber dar o que comer para o seu paciente, no caso uma criança. Tá? Porque ela pode ter ali alergia a glúten, né? Intolerância ao glúten. Você vai dar coisa para ela comer que tem glúten e ela vai passar mal. Então, gente, olha só que coisa séria, hein? Cuidadores e cuidadoras, cuidado. Vocês têm que aprofundar muito no paciente de vocês, tá? Para saber o que pode, o que não pode, o que essa pessoa tem, o que não tem. Olha outro exemplo aqui, ó. Essa é clássica. A intolerância à lactose. Não vou dizer que é só criança, tem até adulto que é. Tá? Então aqui é a incapacidade do organismo digerir o açúcar do leite. Tá? Lactose, tá? É o açúcar do leite. Quem quebra esse açúcar é uma enzima que o corpo produz chamada lactase. A lactase quebra o açúcar do leite, que é a lactose. Tá bom? Por isso que hoje a gente tem um monte de produto zero lactose. Por quê? A pessoa ela não produz lactase, que vai quebrar esse açúcar. Então, assim, isso aqui é uma aulinha curta de bioquímica, né? Uma explicação curta de bioquímica, mas vocês não se apegam a isso, não. Tem a lactose, que é o açúcar do leite. Para esse açúcar ser quebrado, né, para ser digerido, precisa da lactase. A pessoa não tem essa enzima. Então, nesse caso, né, como que a lactose vai ser absorvida pelo intestino se ela não é quebrada? Ela é uma molécula grande. Então, a lactose, né, não pode ser digerida. No caso, as pessoas têm que se alimentar de alimentos sem lactose, tá? Porque ela não produz a lactase. Quais são os sintomas da intolerância à lactose? Distensão abdominal, aquele barrigão que a criança ou o adulto pode ter. Tá? Porque ela está, sim, ingerindo lactose, não tem a lactase para quebrar essa lactose, e aí ela não consegue digerir muito bem isso. Então o abdômen vai expandir. Diarreia, cólica, flatulência são gases, muitos gases. Tá? Náusea, então aquela vontade de vomitar, aquele corpo ruim, reações alérgicas também podem causar, né, pela presença da lactose. Aqui, qual que é o tratamento? Suspender a ingestão de leite e derivados. Então, tudo que é queijo, manteiga, creme de leite, leite condensado, requeijão, sorvete, tudo que tem lactose, tá? Então, suspender. É muito difícil, porque hoje quase tudo que a gente come vai leite. Mas, nesse caso, optar por alimentos sem lactose. Então, dá pra gente ver aqui, ó. Olha os produtos de hoje, ó. Vai no supermercado, vocês vão ver um monte. Olha aqui, ó, zero lactose, piracanjuba ou leite, né? Zero lactose. Creme de leite, leite condensado, zero lactose. Isso aqui é o lac-free, é tipo um suco, né? Um iogurte que não tem lactose. Requeijão, queijo, né? Olha aqui, ó. Tudo isso não tem lactose. Então, nesse caso, é um melhor tratamento para quem é intolerante à lactose. Crianças também sofrem muito disso, tá bom? Meninada, eu quis passar para vocês aqui nessa primeira parte da aula, vou até tirar aqui porque já acabou. Ó, sala cheia, hein? Somente uma interpretação para vocês entenderem que a criança ela tem que ser levada a sério na questão saúde. É a principal fase do desenvolvimento. É a fase do desenvolvimento e do aprendizado. Tá? Então, vocês cuidadores e cuidadoras, vocês têm que ter um olhar muito clínico perante aquela criança. Porque muitas vezes vocês vão fazer o papel do pai e da mãe. O pai e a mãe estão trabalhando ou não está podendo cuidar, vocês vão ficar o tempo todo ali. É na alimentação, é nos estudos. Então lembra, transtorno de aprendizagem?
Vocês estão fazendo uma lição de casa ali, pode ser até para o filho de vocês. Vocês estão vendo que essa criança está tendo dificuldade nas palavras ou nos números. Pode ser uma dislexia, né, ou uma descalculia. Vocês estão vendo que aquele alimento que vocês estão dando está causando, né, alergia, está dando diarreia, está causando desconforto, cólica. Será que pode ser uma doença celíaca? Será que pode ser uma intolerância à lactose? Tá? Então comecem a perceber que a criança ela demonstra que ela não se sente bem. Um adulto vai ser mais difícil de demonstrar, porque o adulto, quando às vezes ele não está bem, ele é teimoso, ele não demonstra que está mal. Meu pai é assim, eu sei que ele não está bem, mas ele acha que está tudo bem, ele quer mostrar que está tudo bem. Agora a criança ela não consegue segurar, ela vai expor isso, ela vai pôr para fora aquilo que ela não está se sentindo bem. Comecem a pegar isso, tá legal? Para ficarem atentos e atentas nessa situação, certo? Deixa eu só marcar alguns nomes que entraram aqui na aula, só um minutinho. Eufrosina, Daniela, Maria Alcir, Fabiana, Andressa, esse eu já marquei. Robson, Sinelma. 4, 8, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos. Perfeito. Tá? Meninada, seguinte. Vou dar aí 15 minutinhos para vocês darem uma respirada, tomar uma água. Tá legal? Já vou preparar outra parte da aula aqui. E daqui a pouquinho eu já mando no grupo de novo o convite. Fiquem atentos ao grupo aí. Tá legal? Daqui a pouquinho mais uma parte da aula para vocês aí. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.